Olá, eu sou Frei Alfredo e neste canal nós compartilhamos a Palavra de Deus no Evangelho de cada domingo e este é o terceiro domingo da Quaresma, dia 12 de março de 2023. Fonte de água viva que jorra para a vida eterna, nada menos do que isso que Jesus oferece hoje neste encontro na cena evangélica deste domingo. Desde já, obrigado aos que curtem, compartilham, principalmente se inscrevem. Se inscreva, por favor, que nos ajuda bastante. João 4, 5 a 42. É a forma longa, portanto. O quarto capítulo desse evangelho apresenta este encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma cena belíssima. Como o texto é muito longo, nós vamos abordar os aspectos principais. O ambiente é a Samaria, a cidade. A Samaria é uma região que estava ao centro, entre a Judéia, que é a região santa, e o norte da Galileia. Havia sido colonizada por populações estrangeiras, com seu povo mestiço, e por isso mesmo é um povo e uma região desprezada pelos judeus. A primeira informação é que Jesus chegou a essa cidade, perto do terreno que Jacó havia dado ao seu filho José. A verdade, esse termo que o evangelista usa, de modo muito preciso, não é no fundo um poço, mas a fonte de Jacó. E logo em seguida informa as condições físicas de Jesus. Estava cansado por causa da viagem. Por isso, então, Jesus sentou-se, uma consequência lógica de quem está cansado, sentou-se junto ao poço. Na verdade, Jesus sentou-se sobre a fonte, sobre o poço, que é uma expressão incomum, estranha, mas é usada para dizer que Jesus se apossa, que ele possui essa fonte. E dizer que Jesus possui essa fonte é importante porque o evangelista João refaz o lamento de Deus na profecia de Jeremias, lá no capítulo 2, no versículo 13, quando o Senhor dizia assim: "O meu povo me abandonou. O meu povo abandonou a fonte de água viva." É esse mesmo termo fonte. Continuando, abandonou a fonte de água viva para cavar para si cisternas furadas que não podem conter água. Então, João apresenta Jesus como a verdadeira fonte que oferece a água do Espírito. Em seguida, João informa a hora, dizendo que era por volta do meio-dia. E diz também que ali há uma mulher samaritana que vai buscar água. Na verdade, não é possível dizer que fosse mesmo ao meio-dia, porque na época o costume era ir às fontes, aos poços, buscar água, ou de manhã bem cedinho, ou à tardezinha no pôr do sol. A mulher samaritana, é uma mulher adúltera e anônima. Já que então não se trata exatamente de uma pessoa, mas representa a própria Samaria, e o evangelista agora apresenta Jesus aqui como o esposo que vai conquistar a esposa adúltera. Não é uma mulher especificamente, mas a Samaria que ela representa. Na verdade, esse esposo não reconquista a esposa adúltera com violência, com feminicídio, com violência doméstica, mas reconquista com um amor doado ainda maior. Porque, de fato, Jesus diz a essa mulher que representa a Samaria: "Ah, se tu conhecesses o dom de Deus." A mulher foi retirar a água desse poço, então a gente já imagina todo o esforço que há neste ato de buscar água. Jesus quer oferecer algo diferente a ela, que é uma relação com Deus não mais baseada no esforço da pessoa, no sacrifício da pessoa, na subserviência da pessoa, mas baseada na acolhida, na aceitação do amor do Pai. Na fala seguinte, Jesus deixa muito claro a diferença entre a fonte que jorra para a água viva e o poço. Quando ele diz assim: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e se tu conhecesses quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma, mulher, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." E respondendo, a mulher, que antes tinha chamado Jesus de judeu, admirada: "Nossa, você é um judeu, está conversando comigo que sou samaritana", tamanho espanto por causa daquele desprezo dos judeus pelos samaritanos. Agora ela já chama Jesus de Senhor. Já é um progresso quando ela lhe diz: "Senhor, nem sequer tens um balde e o poço é fundo." Pois é, com que recursos se faz a relação com Deus? Era até agora desta forma. Agora, mais uma vez, o contraste entre a fonte e o poço. "De onde vais tirar água?" diz a mulher.
E em seguida, Jesus se expressa assim: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Ou seja, Jesus está se referindo a um relacionamento com Deus baseado na observância da lei, no sacrifício e na subserviência, no cumprimento de regras, apenas nessas coisas, porque na simbologia judaica o poço representava a lei divina. O que Jesus ensina é que um relacionamento com Deus, baseado nestas coisas, nas regras, nas observâncias, na subserviência, no medo, é sempre um relacionamento que deixa a pessoa insatisfeita, porque ela jamais saberá se fez o suficiente, se cumpriu tudo que tinha que cumprir. Ela vive se perguntando se Deus está ok com ela, ela não sabe se cumpriu direito todas as regras, se está em dia ou não com Deus. Mas Jesus vem propor uma nova maneira de se relacionar com o Pai e diz assim a essa mulher: mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Veja bem, portanto, quando a pessoa acolhe o amor de Deus, ela se transforma numa fonte que jorra incessantemente. Não precisa mais todo o sacrifício para ir tirar a água com um baldinho do poço. E é assim que a pessoa não precisa mais ir em busca desta água que dá vida com seu próprio esforço, porque agora ela emana de dentro de si. E fica aqui evidente a experiência de um amor que é comunicado, que é dado, e um amor que é recebido. Quando a pessoa faz a experiência de sentir-se assim generosamente amada, ela descobre dentro de si a força e a energia necessárias para amar generosamente. E essa é uma fonte poderosa que nunca se esgota. No desenrolar dessa cena evangélica, indo um pouco mais adiante, a mulher se declara então disponível para acolher esta água. E neste ponto, então, Jesus pede para que ela chame o seu marido. Lembramos que Jesus fala da Samaria como povo. Ela responde que não tem marido. E Jesus, não como um moralista, falando a uma mulher descasada, diz assim: dissestes bem que não tens marido, pois tivesse 5, e aquele que tens agora não é teu marido. Como é que a gente entende isso? Não é uma lição de moral, não, que Jesus está dando. Não é uma lição carregada de preconceito contra a mulher, mas Jesus está falando que ela não tem marido e teve 5, e o que agora não tem e que agora tem não é o marido dela. No fundo, Jesus está refazendo toda a história da Samaria, que na verdade era composta de uma população mestiça de colonos provenientes da Síria que se mesclaram, se miscigenaram, se misturaram com a população local que adorava o Deus de Israel no Monte Garizim. Mas depois, também sobre outros 5 montes, aí estão os 5 maridos, ela havia edificado, a Samaria havia edificado 5 templos para outras divindades. Então, quem são esses 5 maridos? O marido e senhor, esses dois termos na língua judaica e aramaica são idênticos. Portanto, Jesus afirma a esta mulher que se declara disposta a acolher esta água viva, que isso será possível, aliás, que isso não será possível se ela permanecer na idolatria, se a Samaria permanecer na idolatria. A mulher então responde: Senhor, vejo que és um profeta. Agora a gente nota de novo a evolução. Primeiro, Jesus é um judeu que não poderia estar falando com ela. Depois, Jesus agora é um senhor. Isso é incrível de a gente observar essa evolução da mulher com Jesus. Judeu deveria jamais falar com ela, Senhor, e agora ela diz: vejo que és um profeta. Judeu, Senhor, profeta. Então ela cresce nessa relação com Jesus. De acordo com a tradição, a mulher argumenta: nossos pais adoraram sobre este monte, que é o Monte Garizim, como havia dito. E vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Aqui tem o conflito, imaginemos nós, no templo. E aqui temos uma importante revelação de Jesus. A época dos templos chegou ao fim. Por quê? Porque o Deus de Jesus, o Deus que Jesus veio anunciar, não está mais num espaço físico, onde as pessoas precisam ir fazer sacrifícios, observar a lei no medo e na subserviência, mas agora é a própria pessoa que se torna este templo, como nos lembra tão bem São Paulo depois, templos do Espírito, no qual Deus se manifesta e manifesta a sua santidade.
Então Jesus diz assim: mulher, podes acreditar em mim. Chama de mulher, que significa esposa, como também chamou a sua própria mãe. E agora usa o termo como samaritana. O mesmo termo, como a gente pode entender isso? É que a mãe representa a esposa fiel, que jamais faltou o vinho do amor. Agora, então, a samaritana, no sentido que mencionamos anteriormente, como povo que traiu, é a esposa adúltera, que o esposo reconquista com uma oferta de amor ainda maior, como dissemos também. Então Jesus diz: vai chegar a hora em que nem neste templo e nem em Jerusalém adorareis o Pai. E o que Jesus quer ensinar é que não será nem num lugar nem no outro. E Jesus fala assim porque, enquanto a mulher fazia referência aos pais, ou seja, à tradição, Jesus se refere ao Pai. Com relação aos termos, a gente pode afirmar que, enquanto Deus precisa de um templo e de fiéis, o Pai precisa de filhos que o imitem no seu amor. E depois, Jesus continua dizendo assim: mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Espírito e verdade é uma expressão que indica o amor que é fiel. E Jesus completa afirmando que são esses os adoradores que o Pai deseja. O que é traduzido literalmente pelo evangelista como: o Pai procura tais adoradores. Então, Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade, num amor que é fiel. O verdadeiro culto que Jesus propõe, então, não é um culto que parte do homem em direção a Deus, no qual o homem tem que se privar do que tem para oferecer a Deus. O novo culto é a comunicação do amor de Deus à pessoa, que a pessoa acolhe. E este novo culto que Jesus propõe é o prolongamento da ação criadora do Pai. Porque enquanto o antigo culto diminui o ser humano para poder servir, agradar a Deus, cumprindo leis, o novo culto dar ao homem algo que é muito importante. E quanto mais manifesta este amor, mais ele se torna semelhante ao Pai. Portanto, adorar em espírito e verdade significa colaborar com a ação criadora do Pai. Depois, voltando à mulher, nós vemos que ela está em sintonia e é a ela, uma mulher adúltera, considerada impura, que pela primeira vez Jesus se manifesta na sua condição divina e como Messias, dizendo: sou eu que estou falando contigo. Então, este sou eu é a revelação do nome divino. E a conclusão deste longo episódio é que a mulher depois sai para chamar os outros conterrâneos, deixando ali o seu jarro, porque ela compreendeu que a água no jarro já não serve mais, né? Não serve mais porque não há mais poço de onde ela precise tirar água, mas ela mesma possui dentro de si a fonte que Deus, através de Jesus, ofereceu e fez nascer no interior dela mesma. É com essa experiência que ela sai então para divulgar a notícia aos conterrâneos e, incrivelmente, no final, os samaritanos dizem a essa mulher: já não é por causa das tuas palavras que cremos. Nós mesmos ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. Concluindo, vejam vocês, nós concluímos uma importante revelação. Enquanto os judeus esperavam e acreditavam que o Salvador era apenas para Israel, os hereges, os mestiços, os samaritanos, considerados impuros, compreenderam a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Salvador do mundo. A você, boa terceira semana da Quaresma, um abraço e uma bênção.